Falando hoje do Evangelho que opera em nós, eu quero compartilhar com vocês, um canal também que está conosco na mesma visão, não é verdade? Preste atenção. Eu preciso que vocês também busquem a procurar o canal Democracia Espiritual. Está bombando na mesma visão, É unidade. Então procurem ver o canal, Democracia Espiritual. E tamo junto, No com o oráculo do céu, a graça revelada. Tá bom? Preste atenção, vamos lá. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Vamos agora assim fazer alguns videozinhos, assim curtos, para a gente acompanhar, Para a gente acompanhar melhor, Preste atenção, Então vamos falar de alguns textos, aí falar só daquele texto, entendeu? Com certeza, mas vamos esboçar o contexto, porque texto sem entender o contexto, entendeu? A gente não chega a lugar nenhum e a gente acaba ensinando também a outros, entendeu? Coisas que não vai edificar, não vai consolar, não vai exortar, não vai acontecer nada. Entendeu, Lim? Presta atenção. Então, rapidão, vamos dando like, não custa nada. Vamos curtir, porque isso ajuda o trabalho a impulsionar, tá bom? Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever se você ainda não é inscrito. E compartilhando, você vai dar oportunidade a quem não é inscrito se inscrever, tá bom? Então agora rapidão, vai aí, e senta o dedão, tá? Nós continuar nessa visão, preste atenção. Vamos falar um pouquinho hoje, Romanos, capítulo 1, Vamos aqui começar, Porque Paulo aqui está falando ali para Roma, Então vamos começar no versículo 14, depois ele falando ali, dando as suas explicações, para aquele pessoal de Roma, que iria lá, presta atenção. Então, Paulo, ele fala com os cristãos, os cristãos de Roma, e ele diz assim, vocês leiam todo, pode ler todo para ter melhor entendimento, mas eu vou do versículo 14, que diz assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, vocês estudam o que é bárbaro. Bárbaros é aqueles que faziam, acontecia, quebrar, fazer, sei o que atrapalhava. Bárbaros é aqueles dados. Vou dar um exemplo de bárbaros, entendeu? Presta atenção. Barrabás, entendeu? Aquele que escolheram ele, entendeu? No lugar de Jesus. Era um bárbaro. Então, presta atenção, não sou devedor, Presta atenção, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, porque nós temos que levar o evangelho a todos, Assim como os discípulos de Jesus de Nazaré levou a toda a criatura dos judeus naquela época para falar das boas novas que era o Messias revelado, nós hoje levamos também, a boa notícia, que é o quê? Que é o Jesus ressuscitado, que já nos deu vida eterna, menino? Presta atenção. Então diz assim, presta atenção, vou ler de novo. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios, como a insensatos. 15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o quê? O evangelho, a boa notícia, também a vocês que estão em Roma. Não é só dizer, o evangelho é boa notícia, isso todo mundo já sabe, entendeu? O negócio é dar a boa notícia, entendeu? Presta atenção, O poder do evangelho. Versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, também o grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? A justiça de Deus, né? Está lá em Hebreus 11, versículo 6, né? Galardão vem dele, porque sem fé é impossível, e é pela fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então a recompensa vem dele. Então se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aquele que é justificado, né? Aí vocês vão lá em Romanos 5, leem todo, vão entender quem foi justificado. No caso ali de Romanos 5, foi os judeus, né? Que foi justificado, né? Porque pela fé, porque eles estiveram ali, né? No tempo da revelação, né? Que foi o Jesus de Nazaré. Então, se os que creram ali que realmente ele era o Messias, foi o que? Justificado, né? Na cruz, né? Foi justificado, entendeu? Porque não havia nenhum justo sequer, nem no Reino do Sul, nem no Reino do Norte, né? Aí, mas pela fé, né? Tornou justo aqueles que creram, né? Presta atenção, hein? Então, desse jeito. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Mas nós temos que anunciar que é em 3 tempos, né? De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, mas numa primeira parte foi por inspiração. Mas em Jesus de Nazaré foi o que? Revelação. E em Cristo Jesus é iluminação. Tá entendendo, menino? E agora a gente aqui, que estamos aqui no reino de Deus, aqui nesses anos aqui, que é o vindouro, que chegou, entendeu? Nós estamos o quê? Por informação. Entendeu? Presta atenção. Então nós temos que estudar e pegar as informações, entendeu? Informação correta, entendeu? Não pode se ficar no meio do caminho, falar uma coisinha assim, fala, conhecereis a verdade nos libertará, mas não fala qual é a verdade. Tá entendendo, menino? Vamos nessa visão, presta atenção. Então o Evangelho é o poder que opera, né? Mas como vamos entender o Evangelho, conhecer a verdade do Evangelho para se libertar, se os caminhos, né, que de religiosos não é um caminho, né, mas são vários caminhos e cada um tem as suas regras, cada um tem as suas verdades, cada um tem a sua doutrina. Então, aonde está uma só nação para um só Senhor? Aonde está um só Deus, né? Aonde está um só batismo? Aonde está só um mediador? Hein? Presta atenção, é tudo para você responder para você mesmo. Então, nós temos que entender em primeiro lugar o Evangelho, né? Para que este poder, né, pelo conhecimento, venha operar em nós. Venha operar realmente o poder de Deus, né? Sem religiosidade, né? Tem até o louvor que está falando isso, hein? Presta atenção. Eu quero a intimidade, Jesus, o Espírito Santo fala, eu quero a intimidade, não quero formalidade, entendeu? Muita formalidade, entendeu? E acaba todo mundo saindo da realidade. Presta atenção, hein? Então, quando vamos entender o Evangelho, né? Quando entendermos que ele não faz parte, né, de ser instrumento para religiosos, né? Não faz exceção de pessoas, não tem negócio de hierarquia, é tudo um só povo para um só pastor, entendeu? Há um só mediador entre a terra e o céu, não é denominação, não é instituição, não é estatuto, não é verdade daqui, verdade dali, não é o diploma dali, o diploma daqui, não. A Bíblia diz que só há um mediador entre a terra e o céu, que é Cristo. Então estão mudando a verdade de Deus em mentira, por isso não alcançamos o que? A verdade. Só fala da verdade, mas não fala qual é a verdade. Presta atenção, é de propósito, não é só pode. Por isso é difícil assimilar e entender e andar
dentro do poder do Evangelho. E nisto dá-se a impressão que realmente fala, né, uma coisa e faz-se outra, né? Não me envergonho do Evangelho, mas se eu apresento um outro Evangelho, então eu estou me envergonhando, porque o nosso Evangelho é o Evangelho o quê? Já consumado, né? Não me envergonho da cruz, do amor da cruz, né? Presta atenção, hein? O Evangelho é o poder de Deus que opera na mente, desde que se saiba qual é a boa notícia, né? E qual é a boa notícia? A boa notícia é que foi Jesus Cristo, né? Já venceu o que? A morte, não é? Tá lá em 1 Coríntios 15, vocês vão lá e estudam todo para poder entender, né? E tragada foi a morte pela vitória, me parece que está ali a partir do versículo 51, ali, entendeu? Está escrito, tragada foi a morte pela vitória, né? Então ele concluiu ou não concluiu? Então se nós temos que fazer alguma coisa ainda para ser salvo, se nós temos que aceitar Jesus, então o ministério de Jesus não foi concluído, né? Presta atenção, hein? Então a palavra diz, na cruz Jesus disse, está consumado. E Cristo, né? Em Cristo tragada foi a morte pela vitória. Ô morte, onde está o seu aguilhão? É a palavra. Entendeu? Então quem está em Cristo, nova criatura é. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livre. Só estou falando do que está escrito. Não estou falando o meu achismo, a minha verdade. Não, estou falando a verdade bíblica, que está escrito, que está interpretado. Presta atenção, hein? Presta bem atenção. Então o Evangelho tem que operar aqui na mente. E quando o Evangelho opera na mente, nós temos o quê? O culto racional. O culto racional. Vocês vão ali em Romanos 12 e vai ver qual é o culto racional, né? Porque o culto racional é onde um fala e o outro presta atenção. Porque a palavra vem nos dizer que é pelo ouvir, né? E quando se trata do Evangelho, é ouvir a palavra de Deus, né? Presta atenção, Efésios 1,13. É nele que agora vós estáis, depois de ouvir, não é blá blá blá, não religiosidade, não isso, não aquilo, não regras, né? E doutrinas mundanas, terrenas de homens, né? Presta atenção, hein? Mas nós estamos o que? Na verdade de Deus. Então estamos operando a verdade do culto racional, Romanos 12. Porque é o culto racional que opera em nós, traz transformação, né? Aquilo que não sabíamos, passamos a saber. Aquilo que fazíamos que não condizia, né, com Deus em nossa vida, com Cristo em nossa vida, entendemos? Então entendemos que precisamos mudar. E só mudamos, só há transformação quando nós aprendemos a ouvir. Se você não ouve o seu pai, a sua mãe chamar, como você vai atender? Não é verdade? Se ali ele chama pela segunda, terceira, 10ª vez, ô fulano, eu estava te chamando, mas você, aí ele vai falando, mas eu não ouvi. Entendeu? Claro, ele não atendeu porque não ouviu. Mas quando estamos falando da palavra de Deus, temos que entender que é pelo ouvir, mas não ouvir religiosidade, não ouvir costumes de povos, não ouvir tradição de povos, costumes de povos, rituais de povos. Porque nisso Isaías 29:13, né, vem nos dizer
que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ficam maquinalmente aprendendo homens com homens. E Jesus, quando ele veio, ele repetiu essa passagem lá, e está lá em Marcos 7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Jesus diz: hipócritas, vocês ficam aprendendo homens com homens e falam tudo no meu nome. Preste atenção. Então, se todos fossem ter a mesma visão, não teríamos divisão, né? É a minha, é a sua. Você vem aqui, é aqui que é, aqui que não é. É a do chapéu ou não é a do chapéu, é a do tapete roxo ou do tapete verde, entendeu? Presta atenção. Então, nesta divisão, confunde as mentes e acaba não se tendo um culto racional. Porque nós temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus para entendermos, para ter, sim, a transformação da forma correta. Entendeu? Chegai-vos a Deus. Entendeu? Então nós temos que chegar a Deus. Então temos que ter a mente de Deus, né? A mente de Cristo ativada, né? 24 horas. Porque se a mente de Cristo realmente for ativada em nós, né? É o poder de Deus que vai operar. Não vamos nos desviar, né? Por regras, por conversa fiada, entendeu? Por achismo, por autoajuda que não ajuda, né? Estamos nos acostumando com as pregações de autoajuda. É falando como você deve ser, como você não deve ser, o que está errado, o que não está errado, enfim. Nós temos que aprender e ensinar a palavra de Deus, porque é pelo ouvir. Mas quando se perde tempo ouvindo achismo, ouvindo autoajuda, entendeu? Nós não ficamos confundidos, entendeu? E aí não há transformação. Entramos e saímos da mesma forma, apenas com a cabeça cadente, pensando na vida do outro, na vida daquele, na vida do que pode, do que não pode, na vida do que o que eu fiz está errado, cheio de medo, cheio de complexo. Entende? Presta atenção. Presta bem atenção. Então, precisamos entender para não misturar informações erradas. Então, hoje nós vivemos de informação. Entendeu? Isso que tem que entender de Gênesis, Apocalipse. É a palavra de Deus. Mas hoje nós vivemos das informações de quando a palavra foi inspirada, de quando a palavra foi revelada e de quando a palavra foi iluminada. Quando é que foi iluminada, irmãzinha? Quando foi iluminada Paulo? Entendeu, menino? Presta atenção, vai lá em Atos 22, do 6 ao 9. Quando é que foi revelada, irmã? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, os judeus. Entendeu, menino? Que é Jesus de Nazaré. Quando é que foi inspirado, irmãos? Quando Deus falava através dos profetas. Tá entendendo, menino? Leia Hebreus capítulo 1, versículo 1, que tu vai entender. Então precisamos entender para não misturar informações erradas. Os antigos protestantes, eles não tinham que instrução, né? Os antigos protestantes, eles não tinham o que? Instrução. Gente, o povo há tempos atrás, a maioria era analfabeto. Então aqueles membros que constituíram as igrejas, entre aspas, que igrejas somos pessoas reunidas, está em Efésios 4, versículo 16, entendeu, menino? Presta atenção, é um povo ligado atado. Mas essas igrejas de cimento armado, entendeu? Foi a maioria dirigida, entendeu? Uma liderança sábia, vamos dizer assim, mas assim, criando uma turma que era o que? Leiga, né? Que viviam apenas de textos isolados, né? Como vivem a maioria, não generalizando, a maioria vive até hoje de textos isolados, doutrinando
pessoas pelo medo, pelo sacrifício, por textos isolados, né? Sei que eles sem entendimento, é a Bíblia que diz que não tinham entendimento, né? Presta atenção. Então, ficavam andando, o quê? Como aquele povo no deserto, rodeando, entendeu? Vivendo de textos isolados, né? Para poder viver uma vida religiosa, que não chega a lugar algum, se não for pelo quê? Culto racional, né? Ter entendimento, ter transformação, porque Deus, ele é o que? Espírito. E Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, né? Nós só fomos também justificados que pela fé. Quem que é fé? Fé está em Hebreus 11, versículo 1, né? É a certeza daquilo que nós não vemos. Então nós vivemos, né, numa fé salvítica, somos salvos pela fé, porque acreditamos naquele que nós não vimos. Você viu Jesus de Nazaré? Eu não vi, né? Então preste atenção, menina. Há aqueles, né, que conviveram com Jesus de Nazaré, né, e não creram. A palavra diz que ele veio para o que era dele, mas o dele não aceitou. Está escrito, não é verdade? Então, pela fé, alguns ali foram o quê? Justificados. E nós vivemos nesta fé. Entendeu? Preste atenção, porque cremos, mesmo sem ver, como Jesus disse, né? Lá me parece que foi para Tomé, disse, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Entendeu? Que somos nós. Nós não convivemos com Jesus de Nazaré, né? Preste atenção. Então nós vivemos Cristo. Então o nosso fundamento é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo, você lê ali, 10 e versículo 11. O fundamento, o alicerce é Cristo. Não vivemos mais Melquisedeque, tipo de Cristo, vivemos Cristo. Nós vamos continuar no próximo vídeo, né, com este mesmo assunto. Entende? Para que não fique muito longo, para que vá aos pouquinhos prestando bem atenção, para nós crescermos de verdade, em graça e conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, da boa notícia que realmente opera em nós. Tá bom, menino? Presta atenção, menino. Oh, meu Deus do céu. Então, paz seja com todos nós, né? Porque o povo de Deus vive na unidade, não na divisão, né? Presta atenção. E vamos curtir os nossos vídeos, não esqueça de curtir. E vamos esperar o próximo vídeo, tá bom, menino? Preste atenção. Se inscreva, deixe seu like. Vê se vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Eu estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha quando acontecer alguma coisa.